Se tem uma coisa que destrói qualquer fase de perda de gordura, não é só a fome. É a fome com tédio. Porque uma coisa é seguir um plano alimentar. Outra, completamente diferente, é tentar seguir esse plano comendo igual um monge triste que desistiu da vida às 8 da manhã. E aí acontece o clássico, né? A pessoa até começa motivada, firme, disciplinada, dizendo que agora vai. 3 dias depois ela tá olhando para um pacote de biscoito como quem reencontra o amor da juventude. Não por fraqueza moral, não porque não nasceu pra dieta, mas porque montou uma estratégia alimentar que até parecia boa no papel, só que na prática era ruim de sustentar. E esse é um ponto que muita gente não entende. Uma dieta para perda de gordura que não controla a fome direito vira uma guerra de atrito. E guerra de atrito no corpo humano geralmente termina com a geladeira vencendo. Por isso, hoje eu quero te mostrar 10 alimentos que costumam ser muito úteis em fase de redução de gordura corporal, tanto na prática clínica quanto em estratégias alimentares voltadas para a saciedade, para controle calórico e para boa adesão. Não são alimentos mágicos, eles não derretem gordura, eles não fazem milagre enquanto você ignora sono, treino, quantidade total de calorias e, claro, a consistência. Seria lindo, eu sei, mas o metabolismo, infelizmente, ele não é um influenciador vendendo fantasia no store. O que esses alimentos fazem é algo muito mais valioso. Eles ajudam você a montar uma rotina alimentar mais inteligente, mais saciante e mais sustentável. E isso, no mundo real, costuma valer muito mais do que qualquer promessa milagrosa. Vamos começar por um clássico que continua sendo clássico porque funciona. Peito de frango é uma excelente fonte de proteína magra. Ela entrega uma boa quantidade de proteína com um teor relativamente baixo de gordura e por isso costuma ser muito útil quando a meta é controlar calorias sem sacrificar a saciedade e a ingestão proteica. E aqui vale lembrar uma coisa importante. Em fases de perda de gordura, a proteína não entra só pela estética. Ela ajuda na preservação de massa muscular. Ela contribui para a saciedade e ela costuma tornar a dieta metabolicamente mais interessante. Muita gente compara frango com carne vermelha, com peixe, com ovo e por aí vai. E claro, todas essas fontes elas podem caber muito bem, mas o frango tem uma vantagem prática. Ele costuma ser acessível, versátil, fácil de preparar em quantidade e muito simples de encaixar numa rotina real. Não é glamouroso, não tem nome em francês, não vem com embalagem prometendo revolucionar o seu eixo metabólico. É só peito de frango e justamente por isso funciona tão bem. A clara de ovo é um recurso muito interessante quando o objetivo é aumentar a proteína sem elevar demais as calorias vindas da gordura. Antes que alguém se ofenda, né, em nome ali da gema, calma, a gema ela não é vilã. Ela tem sim nutrientes importantes e pode assim fazer parte de uma alimentação equilibrada. O ponto aqui ele é outro, né? Dependendo da refeição e do contexto calórico do dia, usar mais claras pode ser uma forma inteligente de atingir a meta de proteína com mais volume e menos densidade energética. Isso é útil porque em algumas pessoas a principal dificuldade não é falta de disciplina, é simplesmente conseguir montar refeições com boa saciedade sem estourar as calorias. Nesse cenário, a clara de ovo ela pode entrar muito bem. Dá para usar no omelete, num ovo mexido, numa panqueca proteica e misturada também em outras preparações. Não é a comida mais emocionante do planeta, tá? Eu sei. Ninguém sonha, né, com uma serenata ali comendo clara pasteurizada, mas ela pode cumprir um papel excelente na estratégia. Agora a gente chegou num aliado pouco valorizado por quem vive procurando solução complexa para problema básico. Psyllium é uma fibra solúvel que pode ajudar bastante no controle da saciedade, além, claro, de colaborar aí com o funcionamento intestinal em muitas pessoas, desde que seja usado com água adequada e boa tolerância individual. Na prática, ele pode ser útil antes das refeições, porque ele aumenta a sensação de plenitude gástrica e ajuda a desacelerar a digestão. E o resultado? Para muita gente fica mais fácil comer com menos impulso e com mais controle. Mas aqui vai um aviso importante, porque o corpo humano ele adora lembrar, né, que ele não é um laboratório perfeitamente obediente. Fibras devem ser ajustadas progressivamente. Se a pessoa começa exagerando, ela pode ter um desconforto abdominal, um estufamento, gases e até outros efeitos pouco poéticos. Então, a lógica ela é simples, né? Começar com uma dose menor, observar a tolerância e progredir com critério. Nada de achar que se 5 gramas ajudam, 30 vão transformar você numa entidade metabólica superior, porque não vai. Entendeu? Esse item é tão ignorado por alguns que parece até castigo, né? Quando na verdade é uma das estratégias mais simples para melhorar a saciedade de uma refeição. Folhas e vegetais de baixa densidade calórica ajudam muito a aumentar o volume alimentar
sem elevar demais as calorias. Isso é extremamente útil em fase de perda de gordura, porque o cérebro ele gosta de volume, ele gosta de mastigação, ele gosta de sensação de refeição grande. Alface, rúcula, agrião, couve, acelga, amerão, espinafre e outros vegetais folhosos, eles podem entrar com muita liberdade na maioria dos planejamentos. Claro, o cuidado está mais no que as pessoas colocam por cima do que na salada em si, porque tem gente que pega uma base de folhas leves e transforma aquilo numa homenagem líquida ao azeite, aos molhos e aos complementos altamente calóricos. Aí realmente complica, né? Mas quando bem usados, esses vegetais eles ajudam demais. Eles dão volume, eles melhoram a experiência da refeição e eles ajudam a reduzir aquela sensação de que você está comendo pouco. Melhor do que nada. Fruta é um capítulo curioso da nutrição popular, porque sempre aparece alguém tentando demonizar como se uma maçã fosse um atentado metabólico. E geralmente quem fala isso tá ali há 3 minutos de defender um pó importado com gosto de concreto. Muito gostoso. Vamos simplificar. Frutas podem ser ótimas aliadas na perda de gordura, especialmente aquelas com boa quantidade de água, de fibras e baixa a moderada densidade calórica. Melão, melancia, morango, mamão, maçã, pera, kiwi, laranja, várias outras podem entrar e entram muito bem. Elas ajudam porque elas oferecem volume, sabor, micronutrientes e costumam ser úteis aí na hora que bate aquela vontade de comer alguma coisa. E isso é muito melhor do que cair em soluções ultraprocessadas que concentram muitas calorias em pouco volume. Claro que o contexto ele importa, né? A quantidade importa, a distribuição ao longo do dia importa. Mas a ideia de que fruta pode atrapalhar a secar, na maioria das vezes é uma distorção grosseira. O problema raramente é a fruta. O problema costuma ser todo o resto que a pessoa não quer encarar. Agora entramos num alimento interessante, né? Porque ele mostra que em dieta não é só sobre ter menos calorias. Às vezes é sobre escolher melhor de onde vêm as calorias. O abacate é mais calórico do que muitas outras frutas, sim, mas ele pode ser uma boa opção quando você quer incluir uma fonte de gordura com maior volume e boa palatabilidade, em vez de concentrar a gordura toda ali em pequenas porções de óleos, né, e coisas desse tipo. Por exemplo, uma colher de azeite praticamente some no prato e ela já leva uma boa carga calórica. O abacate, em contrapartida, ele pode oferecer mais volume, oferecer textura e sensação de saciedade para algumas pessoas. Então ele não entra aqui como um alimento low calorie, ele entra como um alimento estrategicamente interessante. Isso sim que é diferente, porque dieta boa não é a que elimina tudo que tem gordura, é que organiza melhor as fontes energéticas para favorecer adesão e também controle. Aqui está um recurso simples, acessível e muito útil para muita gente. Café sem açúcar e alguns chás podem ajudar no manejo do apetite e da rotina alimentar, além de servirem como ferramentas comportamentais para aqueles momentos em que bate aquela vontade de beliscar sem uma necessidade real de refeição. É claro que isso não substitui comida, né? Não vai substituir um plano bem montado, não resolve fome de verdade quando a dieta está mal estruturada, mas pode sim ajudar muito como apoio. Além disso, o café ele tem cafeína, né, que pode melhorar o estado de alerta e também a disposição em algumas pessoas. Só não vale transformar isso em abuso e depois achar estranho que está dormindo mal, acordando moído e passando o dia inteiro lutando contra o próprio humor. Cafeína ajuda, mas ela não ressuscita a rotina ruim. O uso inteligente ele funciona muito bem. O uso bagunçado geralmente só muda o horário do problema. Se existe um grupo de alimentos subestimado em dieta para perda de gordura, é esse. Feijão, lentilha, ervilha e outras leguminosas podem ser excelentes para a saciedade, justamente por combinarem carboidrato, fibra e alguma quantidade de proteína. Além disso, costumam ter digestão mais lenta e ajudam a tornar a refeição mais estável ali do ponto de vista da fome nas horas ali seguintes, né? Tem gente que corta feijão porque acha que engorda, que atrapalha a digestão, que sei lá o que, né? Achou errado? Sempre tem alguém cortando alguma coisa útil por ter escutado um conselho ruim com convicção demais. Mas em muitos casos faz muito mais sentido ajustar quantidades e distribuição do que simplesmente remover um alimento que pode ajudar tanto na qualidade da dieta. Inclusive, para várias pessoas, trocar parte de carboidratos mais refinados por leguminosas melhora muito a saciedade. É o tipo de alimento que não rende manchete apelativa, mas entrega resultado real. A abóbora cabotiã ela merece respeito. Ela tem boa relação entre volume, sabor e carga calórica, o que a torna extremamente útil em fases de redução de gordura corporal. Isso importa muito, porque nem todo alimento de baixa densidade energética é fácil de sustentar no dia a dia. Alguns até ajudam nutricionalmente, mas deixam a refeição ali com um certo gostinho de resignação. A abóbora não. Bem preparada, ela é saborosa, versátil, ela combina com salgado, ela pode entrar em pureza, acompanhamentos, assados e até outras preparações. Então ela cumpre um papel muito interessante. Ela ajuda a encher o prato ali com menos calorias sem transformar a refeição em punição. E isso faz diferença, porque saciedade não é só estômago, também passa ali por prazer, por textura, por temperatura
temperatura, por paladar e pela sensação de uma refeição completa. Agora talvez venha um dos alimentos mais injustiçados por gente que repete regra velha sem olhar contexto. A batata inglesa ela pode ser uma ótima escolha em fase de perda de gordura. Sim, a batata inglesa, aquela comum mesmo, a que muita gente trata como se fosse um problema e esquece que, quando bem inserida, ela pode oferecer uma excelente saciedade, um bom volume e também versatilidade. Comparações simplistas entre batata inglesa e batata doce costumam ignorar um detalhe muito importante. O alimento ele precisa funcionar dentro da rotina real da pessoa. E a batata inglesa, para muita gente, é a mais palatável, a mais fácil de preparar e pode ser consumida em porções maiores com carga calórica bastante manejável. Além disso, quando combinada ali com proteínas e vegetais, ela pode compor refeições muito eficientes para a saciedade e também para adesão. E no fim das contas, o que mantém a perda de gordura não é a fama do alimento na internet, é a capacidade de encaixá-lo numa estratégia que você consegue seguir. Agora repara numa coisa importante: nenhum desses alimentos isoladamente faz você perder gordura. O que faz diferença é o contexto completo da dieta. Déficit calórico adequado, ingestão proteica bem distribuída, uma boa saciedade, treino estruturado, sono minimamente decente e constância. Mas esses alimentos eles ajudam muito porque eles atacam justamente um dos maiores sabotadores do processo: a dificuldade de sustentar uma rotina alimentar organizada sem viver com fome, com irritação e com vontade de desistir até da espécie humana. Então, se você quer secar com mais inteligência, você começa a pensar menos em alimento proibido e mais em alimento estratégico. Menos terrorismo nutricional, menos misticismo, menos gurudo, isso inflama, isso alcaliniza, isso bloqueia a chakra adiposo. Que coisa absurda. Porque dieta boa não é a mais radical. Dieta boa é a que gera resultado e ainda permite que você continue sendo uma pessoa funcional.